Fala aí, galerinha, tudo bem? Professora Eliana Faustino, dessa vez aí para fazer a nossa correção, tá certo? Referente aí à atividade de história. Dessa vez não é a aula de geografia, porque geografia vai aparecer pra gente na sexta-feira, juntinho com matemática, tá certo? Na live, ao vivo. Então vamos fazer a correção de história, certo? Ainda falando sobre os povos da Mesopotâmia, eu passei uma atividade para vocês correspondente à página do livro, página 52 e página 53, certo? Então, a primeira questão, ela corresponde aí à importância do crescente fértil para a história da humanidade, né? Então, qual seria a importância do crescente fértil? O crescente fértil é denominado aí o berço das civilizações, né? Porque aprendemos que desde lá do período neolítico que os grupos humanos começaram a se fixar perto de quem? Perto dos rios, né? Então, na região da Mesopotâmia vão existir vários povos que irão se desenvolver próximos aos rios Tigre e ao rio Eufrates, tá? Então, ela vai ser considerada aí, essa região, a região do crescente fértil, como o berço das civilizações, pois foi lá, tá certo, que os povos primitivos, os povos primários, né, os primeiros núcleos de povoamento iniciaram um processo civilizatório. O que seria isso, professora? Seria um processo aí de constituição de civilização, né, de construção de casas, formação de profissões, né, ruas, métodos aí de desenvolvimento da agricultura, de crescimento, início do comércio. Então, a partir de todas essas características, irão aí constar o desenvolvimento civilizatório, tá certo? Professora, eu tive uma certa dúvida em relação a essa questão. Era só você retornar lá as páginas, tá? No iniciozinho do capítulo, vem falando sobre o crescente fértil e sobre essas civilizações que estavam ali localizadas nessa região. Então, ficaria mais simples de responder. Vamos então à segunda questão. De que forma as cheias dos rios Tigre e Eufrates garantiam aí a sobrevivência em um território desértico? Porque a região da Mesopotâmia, onde surgiram várias cidades, tá certo, é desértica. É uma área desértica e eles conseguiram fazer com que a terra se tornasse aí produtiva. Tá? Então vamos à resposta. As cheias, elas fertilizavam as margens dos rios, né? Isso porque à medida que os rios eles corriam aquela região, eles traziam várias sedimentações e partículas, tá? Orgânicas, restos de comidas, de folhas de animais, que ao serem depositados nas margens dos rios faziam com que a terra se tornasse fértil, tá? Um dos motivos do nome crescente fértil, garantindo aí a sobrevivência em um ambiente difícil, certo? Que seria aí um ambiente desértico e proporcionando um ótimo local para a agricultura, né? A agricultura de fato pode se desenvolver porque a agricultura ela só consegue se desenvolver em terras férteis que tenham aí que tenham organismos para que as plantas se alimentem e possam aí ser produtivas, tá bom? Além disso, o acesso à água potável facilita a irrigação das lavouras e a criação dos próprios animais, ok? Vamos então à terceira questão. Por que as sociedades do crescente fértil formam aí as chamadas sociedades hidráulicas? Simples, porque são banhadas pelos rios, olha, Tigre e Eufrates, né? Mas vão ter outros rios, como o rio Nilo, o rio Jordão, onde essas sociedades vão aí construir magníficas obras de irrigação. O homem agora tem a brilhante ideia, né, não de ficar sujeito ao meio ambiente, ele começa a transformar o meio ambiente, certo? E ele começa a levar a água do rio até o local onde eles desejam, através de construções magníficas que já foram faladas aí em uma outra aula, como os canais de escoamento de água, canais de irrigação, diques
e represas, tá bom? Os jardins suspensos da Babilônia foram considerados aí, em sua época, a terceira maravilha do mundo. Por quê? Por quê? Em homenagem a quem eles foram aí construídos, tá? Os jardins suspensos da Babilônia, certo? Eles eram aí considerados de fato a terceira maravilha do mundo antigo. E existia uma estrutura arquitetônica muito semelhante daquele período. E o que seriam isso? Faziam construções assim bem rústicas e eles plantavam árvores acima, tá? Como se fosse acima na varanda das edificações das casas. E vistos de longe, os jardins suspensos da Babilônia, né, vistos de longe, pareciam que as plantas estavam meio que flutuando perante aquela paisagem desértica, aquela paisagem árida. Então foi algo assim bem diferente para a época e acabou se tornando pontos turísticos muito característicos daquela região, tá certo? Da Babilônia, da cidade-estado Babilônia e depois do Império Babilônico, tá bom? Acredita-se que o rei Nabucodonosor I, né, teria mandado construir em homenagem à mulher Amites, tá? Saudosa das montanhas do lugar onde nascera. Então, assim, é como se a esposa de Nabucodonosor estivesse entediada por morar em um ambiente árido, um ambiente seco. Ela que veio aí das montanhas, com muitas árvores, com muitas flores, estava agora em um ambiente muito seco. E ele manda construir para que sua esposa fique aí um pouco mais feliz. E isso acaba se tornando uma referência na cidade-estado, tá certo? Porque nenhuma outra vai construir assim no mundo antigo, tá certo? Jardins suspensos tão belos, né? Tão verdejantes perante uma paisagem árida seca que era aquela região do Crescente Fértil, tá bom? Segundo o dicionário, né, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e etc. Pensando nisso, escreva no seu caderno porque a Mesopotâmia é considerada aí o berço das civilizações. Lá na primeira questão eu falei para vocês, tá? Essa resposta pessoal, não coloquei uma resposta aqui, mas vou comentar, tá? Vai ser aí o berço das civilizações, por quê? Porque ela vai criar primeiro um conjunto de características que estão relacionadas à civilização, né? Seria aí a escrita, seria o comércio, eles irão desenvolver arte, né? Eles irão construir edificações que irão permanecer por vários séculos. Então tudo isso aí, toda a organização, né? A civilização está relacionada a uma organização social. Toda essa organização social ela se configura a partir desse momento, tá bem? Quais foram aí os reis assírios mais importantes, né? Os reis assírios mais importantes foram Sargão, tá? E ele vai ser extremamente importante. Por quê, né? Porque ele vai aí derrotar os povos sumérios, vai anexar a Suméria ao seu território e vai transformar aquela região em um império, tá bom? Senaqueribe, Assurbanipal, vejam quantos nomes. Esses foram os caras aí bem famosos. Na época eles tinham uns nomes bem estranhos, tá? Mas o Sargão ele vai ser o mais conhecido. Por quê? Porque é com ele que o povo acádio vai aí conseguir derrotar os povos aí sumérios, tá? E depois o que acontece? Os povos sumérios conseguem derrotar o povo acádio e assumir mais uma vez o poder, tá bom? Depois de ter lido aí sobre as primeiras civilizações, escreva em seu caderno as características mais interessantes, em sua opinião, sobre cada um desses povos, tá?
no debate a ser promovido pelo professor. Vocês bem sabem que, infelizmente, não estamos aí de modo presencial, tá certo? Então, vamos às respostas sugeridas, é claro, tá? Mas é claro que você fique bem à vontade para colocar aquilo que você desejou. Beleza? Quais foram as principais construções aí dos povos sumérios para a humanidade? Os povos sumérios, eles foram muito importantes, porque é a partir dele que começa a se configurar a história propriamente dita, certo? O que seria isso? Seria através da escrita cuneiforme, porque como eles desenvolveram o comércio, eles precisavam contar, e a partir daí eles precisavam também, tá certo, senhores, de uma escrita, de registros, de documentos, tá? Então a escrita cuneiforme ela vai ser extremamente importante nesse primeiro momento. Os zigurates serão aí bem importantes também, por quê? Porque os zigurates são como se fossem armazéns, tá? Só que antes de mais nada eram templos criados aos deuses. Então vai ser aí a primeira forma de representação de templos, tá? E isso vai ser bem importante para as futuras gerações, para os próximos povos e tal. Sem contar que eles inventaram a roda. A partir do momento que eles inventam a roda, eles conseguem fazer entregas de seu produto e circular por uma maior região, fazendo com que o comércio, tá certo, atinja uma área bem maior e, consequentemente, eles vendam bem mais. Tá? Então, todas essas características são correspondentes aí ao povo sumério, tá certo? O que é um zigurate, né? Agora vamos aí ao conceito propriamente dito. É uma forma de templo criada pelos sumérios e que se tornou comum entre os impérios mesopotâmicos, porque os próximos impérios, eles vão aí, os acádios, os hititas, os próprios babilônicos, eles irão utilizar aí os zigurates, tá certo? Para armazenamento de alimentação, para onde fica, né, a figura dos deuses e tal. Então eles irão relacionar os zigurates, que são construções, né, piramidais, certo? E elas irão ser aí configuradas como templos e vão ser muito importantes ao longo do processo da Mesopotâmia e ao longo dos povos que passarão por aquele território, por aquela região. Tá? A construção tem forma de pirâmide, terraplanada, ou seja, são vários andares construídos de tijolos de barro, uns sobre os outros, com o diferencial de cada andar possui uma área menor que a plataforma, ou seja, para dar o formato piramidal, né? A qual foi construída. As plataformas geralmente eram retangulares, variando entre 2 e 7 andares. Então vejam, né, tinham aí zigurates bem altos, ok? Vamos então essas foram aí as nossas questões objetivas. Vamos então aí às questões de múltipla escolha, pensando aí no vestibular, tá certo? O conceito crescente fértil foi criado pelo arqueólogo James, certo? Para designar a região onde surgiram as primeiras civilizações da humanidade. Com base nessa informação e na leitura da figura do crescente fértil, identifica-se como elemento comum de tais civilizações, tá? Eu vou ler pelo livro, porque como a foto não privilegiou aí a leitura inicial, tá? A prática do nomadismo associado, não, porque nós vimos que a partir daí o homem já começa a ser sedentário. A organização das atividades e dos trabalhos coletivos em torno do porto marítimo. Bom, de fato é uma atividade coletiva, social, mas não de um porto marítimo, tá? E sim de um porto fluvial, às margens dos rios, beleza? Constante tentativa de unificação política e territorial da região, tornando como limite os leitos dos rios. Não, eles iam muito mais além. Os limites não eram apenas os leitos dos rios. Por quê? Porque eles agora construíram diques, represas, então eles conseguiam ir além do rio. Tá? A atividade econômica fundada no trabalho coletivo para o aproveitamento do curso das águas.
É uma possível afirmação. Vamos analisar a próxima. Escolha de regiões tropicais para fixação em função do equilíbrio do regime de chuvas. Bom, nas correções anteriores vimos que o ambiente é um ambiente bem árido, é um ambiente bem seco, então não pode ter um regime de chuvas equilibrados, tá? Consequentemente, a alternativa que mais se aplica aí são a atividade econômica fundada no trabalho coletivo para o aproveitamento dos cursos de água, que corresponde aí à letra D, tá certo? Vamos então à segunda questão do Pensando no Vestibular. A planície do Eufrates e Tigre não constitui como um vale do Nilo, certo? São outras coisas. O Vale do Nilo, o Nilo vai ser um outro rio, muito que vai aí banhar a região do Egito, tá? Um longo oásis no meio do deserto. Ela tem fácil comunicação com outras terras densamente povoadas, desde tempos remotos. Por isso, a história da civilização mesopotâmica está marcada por uma sucessão de invasões violentas e de migrações pacíficas que deram lugar a um contínuo entrecruzamento de povos e culturas. Entre esses povos destacam-se quais aí seriam os povos egípcios, não falamos sobre eles, né? Fenícios, assírios, hebreus. Bom, falamos um pouquinho sobre eles, mas aí os hebreus não falamos sobre esses povos. Falamos sobre os fenícios, falamos aí sobre os assírios, mas não sobre os hebreus. Hititas, sumérios e fenícios é uma possível resposta, né? Sumérios, babilônicos e assírios. Hebreus, egípcios e assírios. Sumérios, que vai ser aí os povos que vão constituir, né, o comércio. Os babilônicos, que vão constituir aí vários deuses, várias histórias mitológicas, vão criar aí códigos, tá certo? De leis, onde as pessoas terão que cumprir e tal. E os assírios, que vai ser considerada uma das civilizações aí mais violentas. Então, a alternativa correta nessa lógica seria a letra D, sumérios, babilônicos e assírios, beleza? Na Antiguidade Oriental, o modo de produção asiático caracterizou-se fundamentalmente vai caracterizar-se aí, pela apropriação formal da terra pelo Estado, tá? E pela efetividade da comunidade camponesa, cujos membros deveriam pagar impostos e prestar serviços ao Estado. Logo, a alternativa correta seria aí a letra C, tá certo? Com isso, a nossa correção vai ficando por aqui, mas vamos falar um pouquinho sobre a Babilônia, tá? Na nossa aula ao vivo falamos um pouquinho, mas não deu para abordar de fato. Vejam só. A Babilônia era uma cidade-estado da região do Crescente Fértil, certo? Aí o que acontece? Vocês lembram que quando começamos a falar sobre nossa aula, vimos que os primeiros povos a surgirem naquela região foram os povos sumérios, e eles vão ser muito importantes porque eles criaram comércio, eles criaram a roda, eles criaram todo um esquema de civilização, certo? Só que aí o rei Sargão, que era um rei acádio, fez o que? Ele queria mais poder, certo? Então ele acaba aqui conquistando o domínio sumério, beleza? Só que aí os sumérios, tá, acabam tomando o poder para si. Professora, isso foi logo? Os sumérios foram derrotados, os acádios dominaram. E em seguida os sumérios dominaram novamente? Não, os sumérios tiveram que se organizar, passaram muito tempo como escravos dos povos acádios, tá? Porque era isso que acontecia. E consequentemente, né, com a morte de Sargão, os sumérios assumiram o poder novamente, tá? Só que antes de tudo isso se restabelecer, acabou surgindo um rei aí muito famoso. Que rei seria esse? Seria Hammurabi.
O rei Hammurabi, ele pertencia à cidade-estado da Babilônia, tá? A cidade-estado da Babilônia começou a se organizar de modo militar de maneira muito forte e acabou derrotando os povos sumérios novamente, tá? Consequentemente, qualquer aí sinal de ressurgimento dos povos acádios, certo? Então, com isso, vão existir várias cidades e, com o passar do tempo, a Babilônia consegue aí conquistar, tá bom? Todas as cidades da Mesopotâmia, beleza? Através da figura do rei Hammurabi. O rei Hammurabi, ele vai ser muito importante. Por que ele vai ser tão importante? Além dele conseguir transformar a Babilônia em um império gigantesco, ele vai criar, tá certo, um código chamado Código de Hammurabi. Esse código é como se fossem leis que os cidadãos das cidades mesopotâmias elas deveriam seguir, tá? E em que consistia, professor, essas leis? As leis consistiam, tá certo, em um princípio chamado de princípio de Talião, ou lei de Talião, que significava olho por olho, dente por dente. Exemplo, se alguém matasse uma outra pessoa, tá, pegou, matou, pá, beleza. O que acontecia? A família da vítima tinha o direito de matar da forma que desejasse o assassino. Se alguém roubasse, teria suas mãos cortadas, decapitadas. Por quê? Porque ao sair nas ruas, as pessoas iriam ver que aquela pessoa que estava sem mão correspondia ao quê? A um bandido. Por quê? Porque furtou, porque roubou. Então ele acaba aí criando um conjunto de leis que vai organizar as cidades e estados e fazer com que as pessoas acabem se respeitando, principalmente no âmbito do comércio. Por quê? Porque a Babilônia produzia muita cerveja. Então as tabernas viviam cheias e os cidadãos viviam, olha, cheio de manguaça, né? Então, a partir da lei de Talião, ele começa a obrigar as pessoas a ter aí um limite de embriaguez para pagar aí os produtos. Então, começa a organizar no âmbito comercial. Ele começa a estabelecer a propriedade privada. Ele é que começa aí a ideia de herança. A propriedade é minha, mas eu vou deixar para os meus herdeiros, tá? Vai vir aí as questões do direito da mulher em relação ao casamento. Já se falava de divórcio nessa época também, tá? Aos direitos familiares, a questão do escravo. O escravo não podia ser qualquer pessoa, teriam que ser pessoas de povos conquistados, tá? E grupos de pessoas que estivessem aí abaixo dos grupos pensantes. Professores artesãos não podiam ser escravos. Eles trabalhavam, entre aspas, para aí a cidade-estado vencedora, digamos assim. Então a lei de Talião ela foi muito importante, né? Aqui eu tenho, olha, uma pessoa que vai julgar e ela vai ser tão importante que ela vai ser a base aí para os princípios de direitos, de códigos civis que vem futuramente, tá? Então vai ser bem interessante nesse sentido. Uma outra característica eu trouxe como critério de curiosidade são os zigurates. Lembram que eu falei para vocês lá na correção que era um estilo piramidal? E ele ia afunilando à medida que fosse subindo. Alguns zigurates tinham em média aí 7 metros, né? 7 andares. Então, eram construções bem altas para a época, tá certo? É uma forma de templo criada aí pelos sumérios, mas os outros povos utilizaram. E foi no período da Babilônia, tá, que foi construído um zigurate em homenagem ao deus Marduk, tá? O deus Marduk, ele era um deus, claro que sobre subserviência aí do rei Hammurabi,
tá? Então ele acaba mandando construir aí um zigurate muito, muito alto, e a partir daí começa a surgir uma ideia que corresponde aí à ideia da Torre de Babel. Já ouviram falar? A Torre de Babel, tá certo? Ela corresponde aí na origem bíblica, tá? Ela corresponde aí ao Antigo Testamento, no livro do Gênesis, e ela vai fazer uma analogia com a desobediência humana e com a punição divina. Por quê? Porque a história da Torre de Babel é que o homem, em meio à sua soberba e arrogância, constrói, tá certo, uma torre para questionar a existência de Deus, certo? Só que quando esses homens eles começam a subir e eles só conseguem construir essas edificações gigantescas porque eles falam uma única língua. Então a unidade, né, do povo fez com que eles desobedecessem às ordens de Deus e o questionassem. Então eles construíram zigurates enormes para ver de fato se Deus existia e se ele estava ali acima das nuvens, tá? Então o que acontece? Deus, né, acaba aí destruindo o zigurate, derrubando a Torre de Babel e fazendo com que todos os povos que estavam ali falassem línguas diferentes entre si, para que o povo não se entendesse novamente e não viesse a questionar mais uma vez a existência de Deus. Então vejam, a Igreja Católica ela acaba pegando aí essa ideia, essa analogia, tá certo? E acaba construindo para explicar a existência de várias línguas, como o francês, o inglês, o português, o espanhol, tá? O árabe. Então ele vai pegar a partir daí e explicar a existência de várias línguas, beleza? A decisão era fazê-la tão alta que alcançasse aí o céu, para ver se de fato Deus estava lá. Então, como castigo, Deus confundiu as línguas e espalhou-os por toda parte. Então, os povos não se entenderam mais uma vez, né? Porque falavam línguas diferentes, tá? Então, assim, os zigurates, ele está meio que atrelado a essa figura que existiu. Professora, é de fato verdadeira? Bom, não se sabe, né? Porque é algo aí muito antigo. Mas, né, a mitologia, ela tá aí pautada em torno dessa configuração, tá bom? Povos hititas. Vejam só, os babilônicos foram aí derrotados pelos povos hititas. Até Rian brincou lá no chat, na nossa aula ao vivo. Professora, quer dizer então que os sumérios foram derrotados pelos acádios, os babilônios derrotaram os acádios, os hititas derrotaram os babilônios e assim sucessivamente, exatamente, tá? Hititas era uma cidade-estado que acabou aí se desenvolvendo bastante e conquistou o território da Babilônia, mas aí eles não duraram muito tempo não, tá? Os hititas eles conseguiram uma estratégia de batalha que vai fazer com que eles ganhem aí tempo e acabem se tornando, né, donos daquela região. Só que aí eles vão desenvolver os carros de guerra, que é geralmente onde tem a figura de 3 pessoas que usavam aí nessas bicas, né, corridas de bicas e tal, que inclusive vai ser um esporte romano posteriormente, certo? Eles usam aí o arco, a machadinha, tá? E como é o nome desse negócio? Uma proteção contra aí as flechas e tal. Então, cada um fica sobre a função de alguma coisa para defender o grupo de 3 pessoas, certo? E isso eles vão acabar tendo aí um privilégio em relação aos outros povos. E posteriormente, é claro que como toda boa ideia ela é copiada, os outros povos vão e copiam
copiam a ideia aí dos hititas, mas aí o que acontece com eles, senhores? Eles são derrotados por quem? Pelos povos assírios, que vai ser considerado um dos povos mais violentos desse período, tá? Do período da antiguidade. Então, senhores, na nossa próxima aula falaremos sobre os povos assírios, sobre os caldeus e o segundo império babilônico, tá certo? Então, para vocês, um beijão, fiquem com Deus, nossa aula fica por aqui. Tchauzinho, até mais. Tchau.